Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos chegando no final de ano, espero que vocês tenham tido um ano muito vitorioso, apesar das aflições, das lutas pelas quais todos nós passamos. Mas se tivemos com nosso Senhor, por certo, Ele nos conduziu em triunfo durante este ano. Creio que no final deste ano devemos ter o nosso coração muito agradecido a Deus pelo que Ele tem feito em nosso favor. E na expectativa de um novo ano, que o nosso coração esteja cheio de esperança, que estejamos animados, crendo que o Senhor vai nos conceder um ano de muitas vitórias no poder e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de considerar com vocês, neste último domingo do ano, as últimas palavras de Jesus que foram dirigidas aos seus discípulos, e creio que são palavras também dirigidas a nós. Essas últimas palavras de Jesus, eu creio que se encontram narradas em João, capítulos 14, 15 e 16. Porque depois dessas palavras registradas nesses capítulos, Jesus ora em favor dos seus discípulos no capítulo 17 e no capítulo 18 ele se dirige ao Getsêmani, onde passou por uma profunda agonia, e dali ele sai para ser julgado pelas autoridades religiosas, para ser também julgado depois pelas autoridades civis, e passam por um dia de muita angústia, de muito sofrimento, de desprezo, e finalmente é levado à cruz, onde sofre pelos pecados do mundo inteiro. E, finalizando essas palavras aos seus discípulos, ele vai dizer: estas coisas eu tenho dito a vocês para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quais foram, então, as palavras dirigidas por Jesus aos seus discípulos? Vamos ver, então, algumas dessas palavras. Não vamos ler todo o texto, né, que encontramos as palavras, o resumo das palavras de Jesus, mas vamos ver algumas dessas palavras. Ele se dirige aos seus discípulos dizendo: não se turbe o coração de vocês. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Saibam que eu estou indo, mas a minha garantia é que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu darei. Se me pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece,
não pode conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa, né? Jesus está dizendo estas palavras tão encorajadoras, tão consoladoras para os seus discípulos. Quem me ama, guarda a minha palavra. Eu também, o Pai o amará, e eu também o amarei, e viremos para ele e faremos nele morada. Deixo a vocês a minha paz eu lhes dou, não a dou como a dá o mundo. Não se turbe o seu coração, nem se atemorizem. Lembrem-se, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele arranca. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Quem guarda minha palavra, eu ouvirei as suas orações, aquilo que pedirem em meu nome, eu darei. E eu gostaria de dizer para vocês que aquele que guarda as minhas palavras, estas pessoas vão poder me pedir e eu vou ouvir os seus pedidos. E eu quero também afirmar para vocês que como o Pai me ama, eu também os amo. E se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E estas coisas eu estou dizendo a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a sua alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os ameis. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes mando. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo aquilo que eu tenho ouvido de meu Pai, tenho dado a conhecer a vocês. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês e os designei para que vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quero dizer uma coisa para vocês, que o mundo vai odiá-los. Assim como o mundo odiou a mim, ele odiará a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede,
esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Meus amigos, eu tenho dito estas coisas para vocês para que vocês não se escandalizem. Uma coisa é certo, que vocês serão expulsos dos seus lugares de reunião, das sinagogas, e vai chegar mesmo a hora em que todo aquele que matar a vocês julgarão com isto tributar culto a Deus. Isso eles vão fazer porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde é que vai. Pelo contrário, porque eu tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o seu coração. Mas eu quero dizer a vocês a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Daqui um pouco eu não estarei mais com vocês, mas um pouco mais eu voltarei a estar com vocês. Eu quero dizer algo muito sério para vocês, que vocês vão chorar, vão se lamentar, o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. Vocês agora têm tristeza, mas outra vez eu vou ver vocês, o seu coração vai se alegrar, e a sua alegria ninguém poderá tirar. Vocês até agora não têm pedido nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Meus amigos, eis que vem a hora, e já é chegada, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, essas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Palavras desafiadoras, palavras encorajadoras, palavras que estavam desafiando os seus discípulos a permanecerem firmes. Essas palavras registradas nestes capítulos e tantas outras que nós não lemos, elas têm um propósito. Jesus disse, o propósito é este, é para que vocês tenham paz em mim. Jesus já disse, né? Lemos lá no capítulo 14, versículo 27, eu deixo a paz para vocês. A minha paz os dou, não a dou como a dá o mundo. Não se turbe o seu coração, nem se atemorizem. Jesus, portanto, é o príncipe da paz. E ele, que é o príncipe da paz, ele concede
aos seus discípulos, aqueles que pertencem a Ele, a sua paz. Uma paz que custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele verteu o seu sangue, e vertendo o seu sangue na cruz, ele se tornou a nossa paz. Ele estabeleceu a paz com Deus. Nós que vivíamos em inimizade com Deus, em guerra contra Deus, não levando em conta a sua palavra, as suas ordens, mas Jesus lá na cruz destruiu aquilo que impede a nossa paz, levou sobre ele os nossos pecados, e pela sua morte na cruz, ele nos reconciliou com Deus. E não apenas, meus irmãos, nos reconciliou com Deus, mas também conosco mesmo, dando essa paz, sua paz em nossos corações, e também a possibilidade de estarmos em paz com o nosso próximo. Pergunto a você, você conhece essa paz? Você tem essa paz no seu interior? Saiba que essa paz nós não encontramos em nenhum lugar. Nós não encontramos em nenhuma pessoa. Nós não encontramos esta paz através das nossas virtudes e das nossas conquistas. Esta paz encontra-se única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. Porque isso que ele diz, eu tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz, mas é paz em mim, é paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E você pode ter esta paz, confiando nele, entregando a sua vida para ele, porque ele mesmo afirmou, né, que quando nós temos a ele, nós temos a sua presença em nossa vida, e tendo a sua presença em nossa vida, podemos desfrutar daquilo que ele é para nós, inclusive da sua paz. Mas o Senhor Jesus continua dizendo, né, tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. E ele não continua dizendo que vocês vão ter uma vida cheia de sucesso, uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, ele diz, no mundo vocês passam por aflições. E isso é uma realidade para a vida de todos. Eu não sei quantas foram as aflições que você teve no ano que está terminando. Provavelmente vocês tiveram muitas aflições. Alguns tiveram aflições muito difíceis, a ponto de quase desesperar da vida. Eu tive aflições durante o ano de 2024. E a notícia verdadeira é que no próximo ano, em 2025, você terá também aflições. Irmãos e amigos, a realidade é que nesse próximo ano, todos nós vamos passar por aflições. Ninguém está livre das aflições. A diferença é como vamos reagir a estas aflições. Os grandes homens e mulheres de Deus passaram por aflições. Leia a história de Abraão, de Jacó, de Moisés, José do Egito, de Jeremias, a história de Pedro, do apóstolo Paulo, especialmente do Senhor Jesus, que foi um homem de dores e que soube o que é padecer. Sem dúvida, a pessoa que passou
pelas mais diversas e das mais agudas aflições da vida. Mas o Senhor suportou tudo isto, sabendo que Deus estava presente, que Deus estava com ele. Vamos passar por aflições, mas graças a Deus não estaremos abandonados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus passará conosco em nossas aflições. E por isso ele continua dizendo, né? Tenham bom ânimo. No meio das aflições, podemos perder completamente o nosso ânimo. Podemos desmaiar, mas Jesus fala, tenham bom ânimo. Podemos escolher ter bom ânimo ou simplesmente nos sucumbirmos ao desânimo. Mas como é que podemos ter bom ânimo diante de tantas aflições? Como aquele jovem que vai sofrer uma gozação, humilhação nos seus estudos, diante dos seus colegas e professores. Como é que ele pode ter bom ânimo? Como a mulher que vai ser desprezada pelo marido pode ter bom ânimo? Como aquela pessoa que eventualmente venha perder o seu emprego poderá ter bom ânimo? Enfim, há tantas coisas que podem acontecer conosco, que venham nos levar ao desânimo e até ao desejo de querermos desistir da vida. E eu creio que só podemos ter bom ânimo, mesmo passando por todas as adversidades, por todas as aflições. Só podemos ter bom ânimo no Senhor Jesus Cristo. É o que nós encontramos na sua palavra, quando nos diz que devemos estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Considerem atentamente aquele que suportou tamanha aflição, para que vocês não desmaiem em sua alma, para que vocês não desanimem. Podemos permanecer animados, amigos, sabendo que qualquer aflição que venha acontecer conosco, ela é menor do que a aflição que o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Ele que era santo, perfeito, sem pecado, sofreu os maiores horrores para que pudesse alcançar e transformar as nossas vidas e para que nós possamos estar dispostos, estar animados com Ele, independente das aflições. Estamos nos aproximando do ano de 2025 e você vai ter aflições, mas você não precisa perder o ânimo. Você pode ter bom ânimo, não porque você é um grande herói, não porque você é em si um grande vencedor, mas porque o Senhor Jesus, que vive em você, pelo seu Espírito, Ele jamais desanimou. Ele foi até o fim, levando sobre Ele todos os nossos pecados, cumprindo plenamente a missão que o Pai lhe confiara de resgatar para si homens e mulheres
do mundo inteiro. Que neste ano de 2025 você seja uma pessoa que tenha bom ânimo em Cristo. Que a sua família esteja unida, tendo bom ânimo em Cristo. Que esta igreja, meus irmãos, seja uma igreja animada, seja uma igreja disposta no Senhor Jesus Cristo, pronta para testemunhar dele, para reconhecer a graça dele na sua vida. Então, vamos ser uma igreja animada para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Jesus, agora, a última palavra dele, porque eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. E a razão é porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. O mundo se levantou contra o Senhor Jesus, mas jamais o derrotou. Jesus entregou à morte. Ninguém pôde tirar a vida de Jesus, mas ele se entregou à morte. Jesus, portanto, morrendo foi vencedor, ressuscitando foi vencedor, sendo exaltado à direita do Pai, foi um vencedor. Mas a pergunta é, o que isso tem a ver comigo? Irmão, isso tem tudo a ver conosco. Se Jesus morreu, nós morremos com ele para a vida de pecado. Jesus ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Jesus foi exaltado, está na presença à direita de Deus, e a sua palavra nos diz que nós nos assentamos com ele nos lugares celestiais. Portanto, uma vida vitoriosa com o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi vitorioso e nós também somos vitoriosos nele. Ele venceu o mundo e nele também nós vencemos o mundo. Nós vencemos as ideologias do mundo que são apresentadas e que são contra a palavra de Deus. Nós vencemos o mundo que zomba do Senhor Jesus, que despreza a sua palavra. Vencemos o mundo porque o Senhor Jesus venceu o mundo e é nele que está a nossa vitória. Vencemos em Cristo. Podemos passar por todas as lutas, por todas as dificuldades, mas Jesus é a nossa vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. 2025, para você que crê, para você que confia, para você que se submete ao Senhor Jesus Cristo, será um ano de vitória em Cristo Jesus para a glória de Deus. Eu quero encerrar trazendo algumas palavras de conclusão. Primeiro, conheça aquilo que Jesus falou. Ele disse, estas coisas eu tenho dito a vocês. E vamos encontrar aquilo que Jesus tem dito para nós na sua palavra. Essa palavra viva que nos mostra a Jesus. Vamos, portanto, ler essa palavra, estudá-la, meditar nesta palavra e observar os seus ensinamentos. E em fazendo isto, Jesus disse, vocês vão ter paz em mim. Portanto, meus irmãos, nós vamos estar bebendo as palavras do Senhor Jesus.
e nele teremos paz. O mundo está em guerra. O mundo vai continuar em guerra. A guerra no seio das famílias, entre as pessoas, mas você em Cristo poderá ter a paz, porque Ele é a sua paz. Saiba que neste ano você vai passar por aflições, mas não perca o ânimo, não perca o ânimo. Saiba que Jesus está com você. Ele disse isto, né? Eu não vou te deixar só, eu voltarei, eu estarei com vocês. E mais do que isso, vocês vão receber o meu Espírito Consolador que estará em vocês. E tendo recebido o Consolador, vocês também vão conhecer que eu estou em vocês e vocês estão em mim. É a minha presença que pode conduzir vocês no meio de todas as aflições, dando a vocês bom ânimo. Portanto, meus irmãos, quando o desânimo bater, e eu sei que vai acontecer isso, vamos nos voltar para Jesus e vamos dizer: Jesus, eu estou desanimado, mas não há razão, porque o Senhor já disse para eu não perder o ânimo, e eu sei que o Senhor está comigo. Vamos nos voltar para Ele. E, finalmente, tendo esta vida, né, de coragem, vamos reconhecer que a nossa vitória é sempre o Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê a você um ano vitorioso no Senhor Jesus, para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos com gratidão, porque o Senhor nos tem dado a tua palavra. E o Senhor nos dá a tua palavra para que nós tenhamos paz em ti. Ainda que vivendo num mundo de guerras, podemos desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. Senhor, nós te louvamos porque teremos aflições, mas estas aflições não são para a nossa derrota, não são para o nosso desânimo, mas para levantar o nosso ânimo, o nosso entusiasmo, a nossa confiança em Ti, porque o Senhor venceu e o Senhor garante que em Ti somos mais que vencedores. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém.